Olá, bem-vindo aqui a mais um estudo, tá? Se você não assistiu os outros vídeos anteriores, tá? Os outros estudos anteriores, assista para você entender, tá? E se contextualizar com o assunto que estamos aqui tratando. Estamos falando de lei e graça, tá? Lei e graça. Então estamos abordando aqui vários versos bíblicos sobre a lei e a graça, tá? Hoje vamos falar sobre três tipos de lei. Muito importante você compreender esse assunto, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Deixa a sua pergunta embaixo do vídeo, a gente vai estar te respondendo, ok? Compartilhe esse vídeo com um número máximo de pessoas que você puder, para que todos consigam entender esse assunto, que é um assunto tão claro na Bíblia, mas muitos ainda não compreenderam. E com esse estudo, que você possa entender, né, o que Deus quer para a sua vida através dos versos que vamos estar aqui estudando, ok? Muito bem. O primeiro verso que vamos estudar é Romanos 2, verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, tá? Nós falamos sobre justiça no vídeo anterior. Veja bem, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Então isso significa que você precisa ouvir a lei e praticar a lei, tá? Mas essa prática da lei, ela não deve ser algo que você vai estar fazendo por obrigação. Isso deve partir de uma conversão, de uma conversão. Você aceitou a Jesus, entregou totalmente o seu coração para Jesus, e agora você permite que o Espírito Santo te molde. Vou dar um exemplo aqui. Um indivíduo que observa o sábado é um mandamento da lei, tá? O indivíduo que observa o sábado por obrigação, aquele sábado para ele vai ser um sábado muito difícil. Ele vai estar torcendo para que o sábado termine logo. Então, esse sábado é um sábado que ele está obedecendo, esse mandamento, né, um mandamento que ele está obedecendo por obrigação. E não é isso que Deus quer, tá? Que você faça as coisas por obrigação. Se você está obedecendo um dos mandamentos da lei de Deus por obrigação, então falta conversão. Falta conversão. Por quê? Quando você permite que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, você não vai obedecer nenhum dos mandamentos, quer seja honrar pai e mãe, quer seja não adulterará, não furtar, não cobiçar, qualquer um dos 10 mandamentos. Se você permitiu que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida, você vai se deleitar em obedecer os mandamentos de Deus. Mas se você ainda não é um cristão convertido, pode ser que você vai ter dificuldade em obedecer os mandamentos de Deus. Quando o Espírito Santo faz um trabalho na sua vida, você tem prazer na lei do Senhor. Como Davi dizia, né? Você tem prazer na lei do Senhor. Mas quando você não é um membro convertido, um cristão convertido, além de você ter dificuldade de aceitar aquele mandamento, e se você aceitar, você vai ter dificuldade de obedecer. De obedecer. Pode ser que racionalmente você entenda: o sábado é um mandamento que eu devo observar. Ah, eu devo honrar pai e mãe se você é um filho desobediente. Ah, eu não posso adulterar se você, né, tem essa mania, você é adúltero, né? Então, racionalmente você entendeu que você tem que, né, obedecer o mandamento. Mas se o Espírito Santo não trabalhou em você, essa racionalidade vai trazer um peso para você. Você entendeu que tem que obedecer e você vai obedecer porque entendeu e você está fazendo algo obrigado. Você não está fazendo, não está obedecendo o mandamento a partir do Espírito. Você está obedecendo o mandamento a partir da carne por racionalidade. Entendeu?
Então, quando esse mandamento que você obedece, tá, por racionalidade, não é o que Deus quer. Deus quer que você obedeça os mandamentos dele a partir de uma conversão, a partir de um fruto do Espírito, né? A partir de um fruto do Espírito e não do uso da razão. Elias, mas eu não posso obedecer racional? Pode sim. Os mandamentos de Deus obedecido de forma racional vai trazer paz para você, vai evitar problemas, né? Por exemplo, o adultério, né? Olha os problemas que o adultério traz, né? Se você não adultera racionalmente pela razão, você vai ter muita paz, porque você vai evitar um problemão. Mas essa obediência não te leva à salvação. Você entendeu? A obediência que te leva, que vai levar você para o reino do céu, é aquela obediência fruto da conversão, fruto do Espírito. Fruto do Espírito, né? Então, quando Paulo diz, porque os que ouvem a lei não são justos, né? Paulo quer dizer assim, olha, se você só ouve a lei, mas não está ouvindo a voz do Espírito Santo para você obedecer os mandamentos de Deus, né? Você está indo pelo caminho errado. Mas se você ouviu a lei, ouviu a voz do Espírito Santo dizendo, filho, né? Obedeça os 10 mandamentos, siga os 10 mandamentos, né? Você, se faz isso pelo Espírito, você vai ser justificado diante de Deus. Os justificados diante de Deus é aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador e o Espírito Santo faz um trabalho no coração dele e ele aceita a justiça de Cristo. Porque nós vimos no vídeo anterior que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Se você faz as coisas por obrigação, se você faz tudo, não, e aquilo que você faz não é fruto da graça, não é fruto de uma conversão, não é fruto do Espírito, Deus não quer isso, tá? Deus quer que a sua obediência seja fruto do Espírito, fruto do amor, fruto da graça, né? Você aceitou a Jesus Cristo, você ama Jesus, e agora você é um filho obediente, mas obediente fruto do amor. Aquele filho que olha para a cruz e vê o sacrifício que Jesus fez. E aquele filho permite que o Espírito Santo faça uma transformação na vida dele. E agora, os frutos do Espírito é o quê? É a obediência à lei de Deus. Tá? Obediência à lei de Deus. Vamos agora para o próximo verso. Ok? Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais outro. Muitas pessoas pegam esse verso e dizem assim, olha, a gente já está morto para a lei, a gente não precisa mais obedecer à lei. Interpreta o verso totalmente errado. Totalmente errado. Tá? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Por quê? Vamos lá. Suponhamos que você gostava de desonrar o seu pai. Você era um filho desobediente, você gostava de cobiçar e você gostava de adulterar. Vamos pegar aqui esses três mandamentos que você transgredia. Suponhamos que você transgredia. Tá. Então, a lei, olha para a lei aí nesse vídeo, a lei te condenava. Olha, você está desonrando o pai, a lei te condena, te condena. Ó, você estava vivo para a lei, ela te condena, te condena. Você estava adulterando, a lei está te condenando, está te condenando. Você cobiçava, a lei está te condenando, está te condenando. Mas quando você aceitou a Jesus e foi convertido através do poder do Espírito Santo, você não pratica mais aquilo. Então, você está morto para a lei. A lei não acha mais um lugar para te acusar. A lei está intacta, não, ela não te condena mais. Porque você morreu para a lei. Aquelas obras da carne, né? As obras da carne que vivia ali, né? Que te fazia com que a lei te condenasse, aquelas obras foram mortas, né? Essas obras foram mortas. Né? Também vós estáis mortos para a lei. Morto por quê? Porque as obras que fazia você transgredir a lei de Deus foram mortas, né? Foram mortas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Entendeu?
Então também vós agora estáis mortos para a lei. Então a lei não acha né, um mandamento que você está transgredindo. Não acha. Para que sejais outro, olha só, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Foi aquilo que falamos, né, no verso anterior. Quando você está morto para a lei, isso significa, tá, que você foi transformado, você está obedecendo a lei. Entendeu? Você está obedecendo os mandamentos. A lei ela não encontrou, né, um lugar ali, uma transgressão em você. Então você está morto, né? Morto, os seus pecados, as suas más obras estão mortas, foram enterradas. Então a lei não está enxergando em você uma brecha ali para te condenar, tá? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Tá? Por que morto para a lei pelo corpo de Cristo, hein? Já que se as nossas obras é como um trapo de imundícia, não tem valor. Foi aquilo que eu falei no verso anterior, tá? No slide anterior. As suas obras devem ser frutos do Espírito, frutos da graça, né? Frutos da graça. E não devem ser obras, tá? Por obrigação. Quando você está morto para a lei pelo corpo de Cristo, significa que você aceitou a Jesus, aceitou a Cristo como seu Salvador. E Cristo matou aquilo que levava você a transgredir. O poder do Espírito matou as obras da carne. Tá? As obras da carne é contra a lei. As obras da carne é adultério, cobiça, desonra pai e mãe, e vai embora, transgressão do sábado, né? Idolatria. Essas são as obras da carne. Entendeu? O que é que fez com que as obras da carne que vivia em você foi morto? O corpo de Cristo. Para que sejais outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. E quais são os frutos que você vai dar? Os frutos do Espírito, que é a obediência. Entendeu? Romanos 7, verso 4. Tá? E qualquer dúvida, você coloca aí a sua pergunta aí embaixo do vídeo, tá? Muito bem. Mas agora temos sido libertados da lei. Olha só, esse libertados da lei é porque a lei não está te condenando mais, né? E tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. A lei falava para você, você está condenado, você é adúltero, você está condenado, você cobiça, você está condenado, você transgride o sábado, você está condenado, você desonra pai e mãe, você está condenado, a lei dizia isso para você. Mas depois que você aceitou a Jesus, aceitei a Jesus Cristo, né? Agora eu obedeço à lei, eu não sou mais condenado pela lei. Então a lei, quando o texto diz aqui, libertados da lei, isso não significa que você agora pode adulterar, pode furtar, pode matar, né? Pode cobiçar, pode transgredir todos os mandamentos, não. Não é isso, tá? Libertados da lei, porque agora você é obediente à lei e ela ela não te condena, ela não acha uma brecha em você. Porque o Espírito Santo, a justiça de Cristo foi imputada em você, né? Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos agora em novidade de espírito, e não na velhice da letra. O que é a velhice da letra? Veja bem, muitos judeus, não aceitaram a Jesus como Salvador. Obedecem à lei. Todos eles obedecem à lei. Obedecem à lei, mas não aceitaram a Jesus. Tá? Obedecer à lei pode ser dos 10 mandamentos, pode ser qualquer lei. Obedecer à lei sem aceitar Jesus, sem aceitar o poder do Espírito Santo, é como se você vivesse pelas obras. Entendeu? Na velhice da letra é você viver pelas obras. Mas o que é que Isaías diz? Que as nossas obras é um trapo de imundícia, mesmo sendo boas. Você pode sair pela rua ajudando os pobres, você pode obedecer, não transgredir o sábado, você pode honrar o pai, honrar a mãe, você pode não adulterar, não furtar,
Mas se essas obras não é fruto de um relacionamento com Jesus, não é fruto do Espírito, você está na velhice da letra. Você está fazendo obras não fruto da graça. Essas obras, Isaías diz que diante de Deus é como se fosse um trapo de imundícia. Nós falamos no primeiro ou no segundo vídeo que nós estávamos condenados à morte eterna. Tá? E a obediência nossa aqui não nos livraria dessa morte eterna. Quem nos livrou da morte eterna foi Jesus, que foi o substituto. Ele deu a vida para nos resgatar. Entendeu? Para nos resgatar. Então, quando nós queremos ser salvos pelas obras, nós estamos vivendo na velhice da letra. Não importa que tipo de obra. As obras não nos salvam. Tá? Ah, Elias, então eu posso matar, posso roubar, posso furtar. Se você fizer isso, você vai ter uma consequência. Tá? Mas se você é uma pessoa boa, que não rouba, que não adultera, que não cobiça, mas você não aceitou a Jesus ainda, essas obras são boas para você viver uma vida boa aqui na terra. Você não vai ter problemas com as pessoas. Mas para a salvação elas não valem de nada. Para a salvação elas não têm sentido. As obras que têm sentido para a salvação é aquelas fruto do Espírito, fruto de um relacionamento com Deus, né? Então, aí Paulo pergunta: que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo pergunta: é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Olha só, eu não conheceria o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Você entendeu? Paulo está aqui enaltecendo o valor da lei. Só que a obediência à lei deve ser o quê? Fruto de um relacionamento com Deus, com Jesus, fruto da graça, fruto do Espírito. Se você é uma pessoa certinha, moralmente falando, obedece, faz tudo direitinho, obedece todas as leis de Deus, as leis dos homens, você obedece tudo. Mas você, se você não aceitou a Jesus como seu Salvador, essas boas obras suas, elas só têm valor para você ter uma boa convivência com as pessoas aqui na Terra, né? Elas têm valor aqui na Terra, sim, para você ter uma boa convivência com o ser humano, com as pessoas. Mas para a salvação, elas não têm valor. As obras que têm valor para a salvação são aquelas fruto do amor, fruto da graça. Entendeu? Mas não é porque que você aceitou a Jesus como seu Salvador que você não vai obedecer à lei. É o que Paulo fala aqui. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo fala, não, de modo nenhum. Meu filho, para você que anda falando aí que a lei dos 10 mandamentos, né, é a lei lá do Velho Testamento, essa lei foi cravada na cruz, você está sendo um instrumento do diabo. Você está sendo usado pelo diabo para condenar uma coisa que a Bíblia não condena. Né? Que diremos, pois? Paulo pergunta, é a lei pecado? Não, não, não. Paulo diz, a lei não é pecado. Você precisa obedecer à lei. Mas a obediência da lei deve ser fruto do Espírito, fruto da graça, fruto do amor. Né? Você agora entendeu o sacrifício de Jesus, o poder do amor, e esse amor te transformou para obediência. Né? Estávamos, né, Paulo fala aqui, né? Tendo morrido para aquilo que estávamos retido, para que sirvamos o quê? Em novidade de espírito. Novidade de espírito. Né? Você agora tem uma nova vida. Se você era um transgressor da lei, você agora não transgride mais, né, por amor a Jesus. Porque ele pagou o preço foi caro. Né? O preço da desobediência é a cruz. Não é por isso que vamos continuar desobedecendo. Acho que deu para você entender aqui, né? Romanos 7, 6 e 7. Se tiver dúvida desse verso, me manda a pergunta aí embaixo no vídeo aí, ok? Muito bem, continuando. E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado, e eu morri. O que Paulo quer dizer com isso daqui? Se você era um ignorante, né, vivia lá no mundo,
você não tinha noção do que era a Bíblia, do que era Cristo, do que era Jesus, né? Do que era isso. Para você, você estava salvo, né? Muita gente aí fora acredita que só dele acreditar em Deus já está bom demais, né? Creu em Deus já está bom demais, né? Continua pecando, vai para as festas, mata, rouba, adultera, né? Faz tudo de errado. Mas ele crê em Deus, então ele acredita que aquela crença vai levar, né? Leva ele a Deus, mas faz tudo o que é errado. E Paulo diz aqui: eu, em algum tempo, vivia sem lei. Olha só. Ou eu era ignorante a tudo isso, a essas coisas, eu não sabia disso, né? Mas quando eu conheci, ou vindo o mandamento, né? Quando eu conheci a verdade, vindo o mandamento, reviveu o pecado em mim. Vindo o mandamento, agora eu entendo que eu era adulto e aquilo era pecado. Eu achava que não era. Eu cobiçava e aquilo era pecado. Eu achava que não era. Eu matava e achava que estava bom. A minha vida estava muito boa assim. Eu vivia nas farras, bebia e achava que estava tudo bem, né? Vindo o mandamento, reviveu o pecado. Agora o pecado está aí aflorado. Eu estou vendo que isso é pecado. E eu morri. E o mandamento que era para a vida, eu achei que era para a morte. Puxa vida, eu tô morto. Eu tô perdido. Eu tô perdido. Olha a minha vida cheia de pecado, né? Agora eu conheci que isso tudo aí é errado. Olha a minha vida, né, de maldades, né? Paulo diz aqui. E eu morri. Acabou a esperança. Puxa vida, né? E o mandamento que era para a vida, eu achei que era a morte, porque o mandamento condenava, a lei condena. Olha, não matarás, você está pecando. Olha, não adulterarás, você está pecando. Olha, não furtarás, você está pecando. Não cobiçarás, você está pecando. Olha, guarda o sábado, você não obedece o sábado. Está pecando. Então, o mandamento que era para a vida, eu achei que era para a morte. O mandamento me condenou. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. É? E agora Paulo conclui: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Olha que maravilha, né? Olha como que é bom você compreender o verso, entender o verso. Ore a Deus. Se você tem dificuldade de entender, ajoelhe diante de Deus e fala: Senhor, eu estou com dificuldade, né, de entender. Manda uma pergunta para a gente aqui embaixo do vídeo e a gente vai te ajudar. Vamos te responder, tá? Eu acho que você conseguiu entender aqui Romanos 7, 9 a 12, certo? Se tiver alguma dúvida, coloca aí embaixo no vídeo. Vamos para o próximo texto, tá? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha que maravilha. Paulo falando aqui. A lei é espiritual. Romanos 7, 14 a 18. Bem sabemos que a lei é espiritual. Isso é extraordinário. Mas eu sou carnal. Olha bem, a lei é espiritual. Foi por isso que Jesus veio cumprir a lei. A lei, ele morreu na cruz do Calvário para pagar o nosso preço, o preço da minha transgressão e da sua transgressão, né? A lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de uma briga, de uma confusão que existe entre a sua carne e a lei de Deus. A sua carne e a santidade de Deus. A sua carne, ela quer ir para o lado errado. A sua carne, ela quer adulterar, ela quer cobiçar, ela quer transgredir os mandamentos, ela quer fazer tudo de errado. É a sua carne, a nossa carne que é isso. Inclusive a carne do apóstolo Paulo, ele fala aqui: pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Né? É aí que entra o conflito, a luta. Tá? O problema é quando você não quer lutar. Você diz: ah, não, guardar sábado, né? Isso aí não é pecado. Né? Transgredir o sábado não é pecado. Eu posso transgredir, não é pecado. Você agora, você não quer lutar. Você quer condescender com a sua carne. A sua carne diz: ah, eu tenho que trabalhar no sábado. Eu preciso do sábado para fazer isso, fazer aquilo outro. Então eu não vou guardar o sábado. Você, né, está cedendo para a carne, né? A carne diz para você fazer isso.
Quem tem a tendência para cobiçar e para adulterar? Ah, puxa vida, eu queria adulterar, né? Eu quero cobiçar, ah, eu quero matar, eu quero furtar, né? A carne quer fazer isso. Cada ser humano tem as suas tendências, as suas fraquezas. Quem vai suprir as suas necessidades é o Espírito Santo. Se você não clamar pelo poder do Espírito Santo todo dia, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você tem que clamar é pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Porque você vai ter mais uma batalha durante o dia. Mas não é porque você tem uma batalha que você tem que aceitar, né, a lei do pecado. Você viu que o título mudou aqui, né? Lei do pecado. Né? A lei do pecado é uma lei tremenda, é uma lei terrível. A lei do pecado, ela faz com que você coloque lógicas racionais no pecado. Se você tem tendência para uma coisa, você procura buscar razões lógicas, bater de frente contra a lei de Deus. Você procura buscar razões lógicas para atender a lei do pecado. E isso está acontecendo em muitas igrejas, meu querido. Tem muitos cristãos hoje com tendências, né? Tendências contrárias à lei de Deus. E que, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui pode, isso aqui Jesus quer só o coração. Todo caminho leva a Deus, toda religião leva a Deus, toda igreja lá no final tem Deus. Não é isso não, tá? Hoje tem centenas de religiões que está aí criando leis, né? Leis próprias, né? Leis dos homens e colocando dentro da igreja para satisfazer a carne, né? Lei do pecado dentro da igreja. Isso está acontecendo demais. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por mim mesmo não consigo. É o que Paulo está dizendo. Olha, por mim mesmo eu não consigo realizar isso. Né? Porque a lei do pecado predomina em mim. Meu querido, você não pode criar razões lógicas para a lei do pecado. Em todos os aspectos na igreja. Né? A lei de Deus é a regra. Ele escreveu com seus próprios dedos, com letra de fogo em tábuas de pedra. Essa lei é eterna. Você não deve permitir que a lei do pecado, né, bata de frente contra a lei de Deus. Mas você deve permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida a cada dia, como Paulo fazia, né? Paulo ele vivia numa luta, mas ele clamava pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida dele. Agora ainda, 7, de 19 a 22. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Paulo está dizendo aqui, olha, eu tenho prazer na lei de Deus, mas existe uma lei dentro de mim, que é a lei do pecado, que está querendo que eu faça aquilo que os mandamentos de Deus não quer. É uma luta, meu querido, minha querida, é uma luta. Se você não luta, né, você não vai ter a vitória. A lei de Deus não foi abolida. Se a lei do pecado está dentro da sua carne, está dentro da sua vida, dizendo que a lei foi abolida, você precisa da conversão do Espírito Santo de Deus. Paulo dizia que eu tenho prazer na lei de Deus. Olha o que Paulo fala aqui. Romanos 7, 19, 22. Mesmo que a lei do pecado está forçando você a ir bater de frente contra algum mandamento da lei de Deus. Eu não sei se é todos, mas pode ser que tenha algum mandamento aí dentro da lei que a lei do pecado está batendo de frente. A lei do pecado na sua carne está batendo de frente. Eu convoco você agora a clamar pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Para que você comece a lutar contra essa lei do pecado que está aí dentro de você. Tá? Romanos 7, 23 a 24. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Lei do pecado que está nos meus membros. Paulo diz, miserável homem que eu sou,
Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará da lei do pecado? Só Jesus Cristo. Só o poder do Espírito Santo. Você não pode permitir que a sua forma de religião seja moldada pela lei do pecado. A sua religião tem que ser moldada pela lei de Deus, não pela lei do pecado. Tá? Você é salvo pela graça, mas vai ser julgado nos últimos dias pela lei. Salvo pela graça, mas julgado pela lei. Entendeu? Vai ser julgado pela lei. E que lei é essa? A lei dos 10 mandamentos. É a lei que Deus escreveu, deixou para toda a humanidade. Essa lei não é só para judeu. É a lei para toda a humanidade. Eu falei muito do Espírito Santo, tá? Eu falei muito do Espírito aqui atrás, em alguns versos. E agora a gente vai concluir dando ênfase à lei do Espírito. Foi o que Paulo disse aqui, né? Romanos 8, de 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne ou segundo a lei do pecado, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo aí, meu querido? Paulo diz isso, que a lei do Espírito, o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo livrou ele da lei do pecado. A lei do pecado falava que ele tinha que adulterar, que ele tinha que furtar, que ele tinha que cobiçar. A lei do pecado dizia que ele tinha que transgredir o sábado, que ele tinha que adorar outros deuses. A lei do pecado dizia tudo isso. E Paulo, ele fala, mas eu gosto de fazer essas coisas. Era como se Paulo dissesse isso, olha, a minha carne quer fazer isso. E quem é que vai me livrar disso daí? Quem vai me livrar disso? O Espírito Santo. Se você aceitou com que o Espírito Santo molde a sua vida, você vai ser liberto dessa lei. E nenhuma condenação já há para você, se você vive agora no Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou, a lei de Deus, ela não pode me salvar. É impossível, ela não salva. Ela me mostra o pecado. Me mostra. Quem é que pode me salvar? Jesus Cristo. Ele me salva para quê? Para a obediência. Ele me salvou agora para mim ficar em pé diante de Deus. Me salvou para mim não ser um adulto, me salvou para mim não ser, né, para mim não desonrar pai e mãe, me salvou para mim não ser né, não andar cobiçando a mulher dos outros, me salvou, né, para mim não transgredir o sábado, me salvou para mim guardar a lei. Ele me salvou e ele envia o Espírito Santo para transformar a minha natureza. É o Espírito Santo que transforma a minha natureza, tá? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que andam segundo a carne vivem adulterando, vivem furtando, vivem cobiçando, vivem idolatrando, tendo outros deuses, vivem transgredindo o sábado. É os que vivem segundo a carne. Por quê? É a lei do pecado que manda ele fazer isso. A lei do pecado bate de frente contra a lei de Deus. Se você tem alguma pergunta, coloca aí embaixo no vídeo e vamos estar tirando as suas dúvidas, tá, com relação a este último tema. Eu queria fazer um apelo para você. É possível que você tenha dúvidas e talvez com esse vídeo eu não consegui tirar todas as suas dúvidas. Ajoelhe agora, faça uma oração para Deus, fala: Senhor Deus, Senhor Jesus, eu quero entender esse assunto. Eu sei que a sua lei não foi abolida, mas eu estou com dificuldade de compreender. Eu queria clamar agora pelo poder do teu Santo Espírito, o Espírito Santo que Paulo pregou aqui. Eu quero que a lei do Espírito, né, viva dentro de mim. Eu quero que essa lei do pecado ela seja expulsa da minha carne, expulsa da minha vida. E eu quero que a lei do Espírito transforma, né, o meu coração, transforma a minha vida. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu amo a Jesus e eu quero ser um filho obediente. Eu quero obedecer os mandamentos de Deus por amor, não por obrigação. Eu vou estar orando por você, que Jesus possa te conceder a vitória e que este assunto possa ser compreendido verdadeiramente por você e que você possa colocar em prática em nome do Senhor Jesus. Está abençoado e está abençoada em nome de Jesus.